Primeiro, agradeço a presença de todos, os alunos, em especial os que entraram agora, né, 2026-1, quero dar as boas-vindas para esse grupo de alunos. Eu queria ter feito essa apresentação no início do semestre, mas eu estava acumulando a direção e a coordenação por conta da saída do afastamento, na verdade, do antigo coordenador de pós-graduação, que era o Walter. Ele teve que voltar para o país dele, lá para a Holanda, por razões pessoais, pediu um afastamento e acabou que não deu tempo de fazer a troca do diretor, e eu acabei acumulando as funções de diretor e coordenador. E aí agora, com a posse do diretor, eu consegui ficar só na coordenação e me organizar melhor para fazer essa apresentação para vocês. Então, eu pedi que a Márcia enviasse um e-mail para todos os alunos. Deixa eu colocar aqui que tem mais gente chegando. Para todos os alunos do PPG, primeiro para eu poder me apresentar, e segundo para eu falar um pouco do que a gente pensa como programa de pós-graduação e do papel de cada um de vocês no programa, né? Quando a gente consegue dar essa visão geral do que está acontecendo e do que se espera de cada um de vocês, é muito mais fácil vocês se posicionarem como alunos do programa e contribuírem para o programa de pós-graduação. Eu deixei esse slide aqui, né, como o primeiro, com essa nota da CAPES, que é uma nota de excelência dos programas de pós-graduação no Brasil. Daqui a pouco eu explico melhor em que contexto que a gente está. E é a nota que a gente obteve do programa de pós-graduação de 2021 até 2024. Os programas de pós-graduação, eles são avaliados por quadriênios. Então, do mesmo jeito que vocês são avaliados com as disciplinas, com a dissertação, a tese, o exame de qualificação, etc., etc., nós também, como programa, ou seja, professores, né, credenciados ao programa mais os alunos, a gente é avaliado pela CAPES. E aí, a cada quadriênio, próximo quadriênio de 25 até 28, a gente recebe uma nota, né? A gente recebeu no último quadriênio a nota 6, no anterior também tinha sido 6, no outro tinha sido 7, então a gente teve uma quedinha, a nota máxima é 7. Tá? E aí, para deixar claro, né, a gente tem que conquistar essa nota a cada quadriênio. Nós agora, eu, vocês, os corpo docente, estamos empenhados em, pelo menos, manter essa nota 6 para o próximo quadriênio. Tá? Então, vou explicar como é que isso funciona e qual o papel de vocês nisso e como isso se alinha aos objetivos individuais de vocês. Tá? A ideia aqui não é que vocês tenham mais obrigações do que vocês já têm como alunos, e sim alinhar as demandas que vocês têm com o que é importante para a gente como programa, para a gente dar sustentabilidade, né, para o departamento, para o nosso programa de pós-graduação. Então, a apresentação, ela está assim, a gente vai falar sobre o nosso programa num contexto nacional, tá? Depois a gente fala sobre o papel do discente nessa avaliação que é feita pela CAPES. A jornada, aí a gente vai falar especificamente, né, do que cada um de vocês precisa fazer em cada período de tempo, as possibilidades de bolsas e fomento, que são cada vez mais raras em termos de agências, né, CAPES principalmente, que é o principal financiador, mas as possibilidades que a gente tem em termos de laboratórios, projetos de pesquisa. E, finalmente, o plano de saúde, que já terminou o período de inscrição, mas daqui a pouco vai ter outro período, né, de inscrição para que vocês possam se inscrever caso queiram. Bom, essa nota 6 que a gente tem da CAPES, ela é uma nota que só 16 programas, as notas 6 e 7, né?
Quando eu falo 6 e 7, porque são programas que que estão numa faixa que a gente chama de programas de excelência. A própria CAPES trata esses programas como programas de excelência, ela chama de programas ProEx. Então, só 16 programas estão nessa faixa. Isso representa menos de 20% do total de programas de pós-graduação em engenharias 4, que é a nossa categoria. Tem mais ou menos uns 90 programas de pós-graduação em engenharias 4 no Brasil. Tá? Engenharias 4 envolve engenharia elétrica, engenharia biomédica, não são muitas áreas. Tá? Diferente de outras áreas, engenharias 3 tem mais programas, engenharias 2, o nosso tem 90 programas. E nesse quadriênio que a gente foi avaliado, 21, 24, 2 subiram e 2 caíram. Então, é muito difícil se manter nesse nível que a gente chama de nível de excelência. Quando você cria um programa de pós-graduação, você começa no 3. A CAPES fala, ó, começou no 3. Então, é daí para cima. Se você cai do 3, o risco desse programa de pós-graduação se extinguir aumenta muito. Né? Então, a nota máxima que os programas normais têm é 5. Aí, quando você vai para 6 ou 7, você entra nesse nível de excelência que foi comentado, que já tem uma pegada mais internacional. Né? Um programa que já é como se ele fosse mais competitivo globalmente do que nacionalmente. Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui estão os programas de pós-graduação nível 6, 7 no Brasil. A PUC está, deixa eu pegar aqui, a PUC está exatamente aqui. Ó. Então, somos 6 ao lado de... Desculpa interromper, professor. Oi? Perdão. É que Fique à você vontade. está no modo apresentação, está mostrando para a gente no modo apresentação slide. Se você Isso. for ali em cima em Esse aqui duplicate, ou de pode dar um baixo. problema. Isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo dividir. Agora foi. Desculpa, é que eu estava vendo uma tela um pouco menor e estava me atrapalhando um pouco. Ah, tá. Vê se melhorou agora. Tá ótimo, perfeito, obrigado. Tá. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui que fica mais fácil. Vocês veem bem agora? Vou colocar isso aqui para cima. Sim, melhor. Beleza. Então, nós estamos aqui, nível nota 6, ao lado desses outros programas. E como é que é feita essa avaliação? Existem 3 quesitos de avaliação para se chegar nessa nota. Um é o programa, corpo docente, as disciplinas, as áreas de concentração, linhas de pesquisa. A CAPES avalia isso. Outro é a formação, e aí tem muito a ver com vocês, e a CAPES cada vez mais forma concentra, né, a avaliação nesses quesitos, nesse quesito de formação. E o outro é o impacto social. Impacto social é o que o programa está gerando, em termos de produtos, em termos de patentes, publicações, etc, etc. Né? Como é que o que se forma aí, em termos de alunos, projetos, etc., está gerando para a sociedade. E aí, os conceitos variam de muito bom, bom, regular. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem. Mas é muito bom, bom, regular e fraco, algo assim. Então você nota que esses programas de excelência, a maior parte deles estão nessa categoria muito bom. E os que têm nota 6, vocês vão notar, no caso da PUC, por exemplo, que tem 2 bons. Tá? Então, quando o programa tem tudo muito bom, ele vira 7. Quando o programa tem 2 bons, como é o caso da PUC, né, e outros aqui, ele é 6. Se você tem mais de 2 bons, você vai para 5. Então, é sempre importante ter isso em mente na hora que a gente vai
fazer o planejamento do nosso programa de pós-graduação. Professor, Tá? Oi, diga. pode perguntar? Pode, claro. Quem está falando? Só se identifique aí para a gente saber. Alô? Acho que caiu, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou, pode perguntar, professor? Pode, claro. Fica à vontade. É, nessa parte de formação, o que é que precisaria aí, nesse caso, Vamos, para a gente atingir o MB, nós vamos ver, vamos ver. por favor? Então, deixa eu só encerrar essa parte aqui, que dá uma visão de como a gente está em relação ao todo. Eu fiz essa apresentação para os professores. Então, olha, professores, o que a gente precisa fazer para manter o MB, manter o nosso programa no nível de excelência? Obviamente, orientando a apresentação, direcionando, né, o que os professores precisam fazer, e agora os alunos. Então, tem algumas semelhanças da apresentação que eu fiz para os professores e da apresentação que eu estou fazendo para vocês, mas a apresentação para vocês é mais direcionada à questão da formação, que é o que impacta vocês principalmente, tá? Então, vamos lá. Antes disso, quem somos? Nós somos um programa de pós-graduação que em 2025 tínhamos 99 alunos, 55 alunos de mestrado, 44 de doutorado, desse total, 36 com bolsas de fomento, que são bolsas CAPES, CNPq ou FAPERJ, né? E, além disso, a complementação de bolsas de alguns projetos para os alunos que participam de projetos. Em 2025, 2 é um número semelhante. Em 26, como a gente tem uma saída muito grande de alunos e tem entrada de outros, a gente ainda precisa consolidar essa informação. A gente vai ter mais clareza disso ao longo do semestre, tá? Mas isso dá uma ideia do que nós somos em termos de número de alunos e de dedicação parcial ou exclusiva dos alunos. Bom, a pergunta foi: o que nós, alunos, podemos fazer para melhorar a nota do programa, ou melhorar o desempenho do programa? Como é que a gente pode trabalhar isso e como é que a gente pode fazer que isso esteja alinhado com os objetivos pessoais de vocês? Vocês vão ver que nada do que eu vou falar aqui é desalinhado com o objetivo pessoal. Então, essa é a vantagem. Às vezes a gente só não faz por falta de conhecimento. Não é por falta, não é porque isso é antagônico ou contrário ao que o programa precisa. Então, dentro daquele indicador, daquele quesito 2, que é o quesito de formação, eu separei aqui 3 itens, tá? Então, vocês viram a quantidade de quesitos que tem, a gente tem 3 quesitos, né? Programa, formação, impacto. Dentro dos quesitos tem itens e dentro dos itens tem subitens, tá? Eu não vou detalhar todos porque são muitos, mas alguns fazem toda a diferença no nosso resultado. Um deles é o FDA, e aí eu estou falando do quesito formação, tá? O outro é o FCD, o outro é o DPI, e aqui um outro que também envolve vocês, que tem a parte do impacto social, que não tem uma sigla, mas é um item que é o item 3.2. Normalmente, quando tem uma sigla, é porque tem uma sigla de uma fórmula, de uma equação, que eu vou mostrar para vocês. E aqui, esse 3.2 é algo um pouco mais subjetivo ou qualitativo, tá? Processo de avaliação. Então, começando pelo FDA, o FDA, ele mede a relação do número de discentes ou egressos, quer dizer, o aluno que saiu, já terminou o mestrado ou doutorado, com ao menos uma publicação qualificada. O que é uma publicação qualificada? É uma publicação em revista. Revista com qualis
A1, A2, A3, até A4. Tá? Então, o número de discentes com ao menos uma publicação dividido pelo total de discentes do programa. Então, se todo discente, né, vamos pensar que a gente tem 100 alunos, se todo discente tem uma publicação, divide pelo número total, a gente vai ter esse FDA igual a 1. Né? E a FDA igual a 1 é muito bom. Né? Então, a gente está lá no muito bom se a gente conseguir com que esse indicador fique muito bom. Mas para ser muito bom, basta 0,65, ou seja, 65% com ao menos uma publicação, com um discente com ao menos uma publicação qualificada, ou seja, do 100, 65. Tá? Idealmente, o que a gente espera, só para que vocês saibam? Dos alunos de doutorado, a gente espera que tenham uma ou duas publicações qualificadas. Dos alunos de mestrado, se tiver publicações qualificadas, é excelente, a gente trabalha muito para isso. Tá? Então, pensando aí, os alunos de doutorado, uma, duas, e os alunos de mestrado, uma, a gente vai bem. Tá? Se a gente tiver isso, a gente vai bem. Então, é isso que a gente tem que buscar. Daqui a pouco eu falo como a gente vai buscar isso. Vamos para o outro indicador. E, de novo, está muito alinhado com o primeiro, é o FCD. É o número de artigos ou patentes, né? E aqui nesse caso também, artigos qualificados, tá? Com ao menos um discente ou egresso como coautor, dividido, agora não mais pelo número total de alunos, mas pelo número de publicações qualificadas. Onde é que esse indicador pega? E esse indicador eu passei para os professores também, porque tem muito a ver com eles. A gente tem professores que atuam em mais de um programa de pós-graduação. Então, se ele atua em mais de um programa, às vezes ele tem uma publicação em um outro programa, aumenta o número de publicações dele, mas não tem publicação com os nossos alunos. Então, a gente precisa que os professores busquem ampliar, né, as parcerias e as publicações com os alunos do programa. Tá? Então, isso foi passado para os professores e estou passando também para vocês. Como é que vocês fazem isso? Como é que a gente participa de publicações? A gente faz parcerias. Né? Então, eu estou fazendo lá minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, mas estou participando com a do meu colega que também está fazendo a dissertação de mestrado, tese de doutorado, podendo estar no mesmo programa ou em outro programa. E com isso a gente amplia essas possibilidades, né, de publicação. Eu faço muito isso com alunos que estão envolvidos com projetos de pesquisa, projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem um projeto para fazer com a Petrobras, com a Energisa, com o BNDES, com quem quer que seja, né? E aí, os alunos participam e eles compartilham ali as publicações científicas, e com isso a gente tem um aumento na produção científica. Tá? Nesse caso, o indicador tem que ser maior do que 75%, porque se espera que o professor tenha mais dedicação, né, ao programa e consiga contribuir para que os alunos também publiquem os trabalhos que eles fazem. Tá? Um outro indicador é o DPI. Esse DPI, você vê que todos eles têm essa semelhança, né, de produção científica e tal. Esse DPI, ele pega o peso de cada publicação. Lembra que eu falei de publicação qualificada? A publicação qualificada é isso aqui, ó. É o que a gente chama de A1, A2, A3, A4, e elas são qualificadas por esses níveis. O A1 vale 1, o A2 vale 0,87, o A3 0,75 e assim por diante. Então, aqui ele pega o peso de cada publicação qualificada, multiplica pelo número de publicações condicentes e divide pelo número de titulados do quadriênio. Então, esse indicador ele tem dois pesos importantes, a gente tem que olhar ele sob duas óticas. A primeira é da publicação, né? Quanto mais publicações qualificadas, melhor, porque ele vai aumentar. E esse número de titulados tem a ver com
os alunos que estão ali naquele quadriênio e que eventualmente estão invadindo outro quadriênio porque se atrasaram na defesa, etc. Então, na medida em que um aluno se atrasa no prazo dele, seja no 24 meses no caso de mestrado, ou 48 no caso de doutorado, esse atraso ele começa a penalizar esse indicador aqui, porque a gente começa a dar mais peso, o número de titulados ele vai acabar se acumulando em determinados períodos, em determinados quadriênios, diminuindo esse indicador. Por isso que o tempo de titulação também é importante, tá? Então, esses são os itens associados ao que pode contribuir, né, da parte de vocês para reduzir lá aquela nota da formação de muito bom para bom. Oi? Só valem as publicações feitas durante o período da pós-graduação, né? Não. Mesmo que você saia, a sua publicação continua contando para o quadriênio. Tá? Então, eu digo, por exemplo, se eu publiquei no final da minha graduação, isso contaria para o programa? Não, aí não. Porque vai contar se você estava com um professor do departamento, ele estava naquele quadriênio, isso conta. Agora, o período que conta é a partir do momento que você entrou na pós-graduação e até depois de você ter saído. É muito comum que o aluno publique mais de um trabalho ao longo do mestrado ou do doutorado dele. E, eventualmente, um desses trabalhos vai ser publicado depois. Isso conta, tá? Então, as publicações continuam contando, inclusive para os egressos. E vamos lembrar que, normalmente, as publicações também estão associadas com o docente, tá? Segue no departamento. Então, continua valendo depois. Antes não, tá? Antes não conta. Ok? Respondi, não? Respondeu sim, obrigado. Tá, ótimo. Beleza. O item 3.2, ele já cai naquele quesito que a gente chama de impacto da sociedade e tal. Aqui tem muito a ver com a forma como o coordenador de pós-graduação reporta tudo o que aconteceu ao longo do quadriênio. E aqui tem uma coisa que eu acho que é muito importante, isso até pegou um pouco a gente, né? Eu vi outros programas que tiveram um desempenho um pouco melhor do que a gente nesse quesito, e eu acho que isso tem a ver com o fato de que muitas vezes a gente não reporta bem o trabalho que a gente faz para além da tese. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi aqui que tem vários alunos com quem eu trabalho lá num projeto com a Petrobras. Cada aluno tem um papel lá dentro do projeto, né? Um está desenvolvendo um modelo, o outro está fazendo testes e simulações, o outro está cuidando da base de dados. Todos os alunos ali têm um papel. Esse papel ele precisa ser devidamente reportado ou identificado, tá? E aí você passa isso para o seu orientador, porque isso não vai estar nem no Lattes, que a gente vai buscar, e que vocês precisam manter atualizados, tá? Mantenham sempre o Lattes atualizado. E não vai estar na tese, né? Porque a tese é uma questão muito mais acadêmica, né? Então, quando você consegue ter essa memória do que foi feito ao longo do projeto, ou do que aquele projeto gerou em termos de resultado, seja para a empresa, seja para a sociedade, etc., etc., a gente consegue ter muito mais ferramentas para levar isso para a CAPES. Então, a CAPES gosta de ver coisas do tipo, esse projeto gerou uma patente, qual o papel do aluno nessa patente? Esse projeto gerou um software, qual o papel do aluno nesse software? Eventualmente, o aluno fez um projeto com uma empresa e a empresa contratou esse aluno. Né? Isso também conta. Então, isso entra no impacto, mas está intimamente relacionado à formação, né? Se vocês notarem, porque é isso que a CAPES nos cobrou nessa última avaliação. Né? O efetivo envolvimento, isso aqui foi o texto da CAPES na avaliação que eles fizeram para a gente. O efetivo envolvimento
de discentes nesse projeto está implícito pelos complementos de bolsa, né? O aluno que participa de projetos de P&D, ele tem, além da bolsa da CAPES, tem um complemento de bolsa, né? Oriundos de recursos de projeto, mas sem um maior detalhamento de como se dá a participação desses produtos tecnológicos ou metodologia gerada. Então, se você consegue detalhar um pouco mais a atividade que você teve, isso não é bom só para o programa, para que a gente possa reportar isso para a CAPES. Isso é bom para vocês também, né? Quando vocês forem trabalhar ou numa entrevista de emprego, você vai falar, eu trabalhei num projeto de P&D assim, assim, assado. E aí, obviamente, o entrevistador vai falar, mas o que você fez lá? Qual foi o seu trabalho? O que você desenvolveu? Então, é bom para a gente e é bom para vocês também poderem fortalecer o currículo de vocês para além do currículo Lattes ou do currículo Vitae que vocês usam para os trabalhos que vocês fazem, para as entrevistas de emprego, etc. Tá? Então, essa é a minha recomendação que vocês façam. Isso vale para o projeto de P&D, mas vale para qualquer outra coisa também, vale para patente, vale para produtos tecnológicos que são desenvolvidos, admissão de egresso no quadro de parceiros, né, nas empresas, no caso de existência de patentes. É importante que a gente consiga fazer essa documentação. Como é que se dá esse processo? Pelo orientador. Então, vocês fizeram, desenvolveram, participaram do projeto, descrevam lá as suas atividades e vai lá, entrega para o orientador, fala, ó, orientador, está aqui, para que você possa usar aí para a CAPES, para que você possa passar para o coordenador do programa de pós-graduação e, claro, para vocês terem essa memória também do trabalho, do projeto que vocês desenvolveram. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se não, vamos passar para as questões que são mais pessoais. E, de novo, nada, absolutamente nada, está desalinhado com o que eu falei. Tá? Não existe o interesse do programa de pós-graduação e o interesse do aluno. Isso tudo está alinhado, que vai ser bom para vocês, vai ser bom para a gente e vice-versa. Tá? Então, para o caso do aluno de mestrado, a trajetória dele passa por ter no mínimo 24 créditos em disciplina, ter a avaliação de língua estrangeira, que aliás já me perguntaram sobre isso, a gente vai fazer no início de maio, tá? Quem não fez ainda, eu vou passar a data para vocês em breve, mas deve ser agora no início de maio, dia 8, dia 11 de maio, algo assim. Isso aqui pensando no ano 1, tá? Então, fazer os créditos. A gente espera e deseja, claro, sabendo das dificuldades, porque muitos dos alunos não são dedicação exclusiva, não conseguem fazer todos os créditos no primeiro ano. Mas esse é o esperado. Se não dá, faz uma parte ali no segundo ano. Exame de língua estrangeira. Isso aqui é muito importante, gente. A revisão bibliográfica é a definição do tema. No primeiro semestre, é um pouco mais complicado para o aluno fazer isso, porque ele está se ambientando, está fazendo ali as disciplinas, está conhecendo os professores, os outros alunos. Mas a partir do segundo semestre, vale muito a pena o aluno começar esse trabalho de pesquisa bibliográfica. É uma coisa que é possível fazer sem grandes esforços, a inteligência artificial está aí para ajudar, né? Observar os temas que têm mais apelo. Uma das coisas que eu gosto de ter sempre em conta na hora da gente pensar numa pesquisa bibliográfica é de olhar os temas mais atuais e a produção científica associada a esses temas. Né? Então, quando você entra lá na base de dados do I3E e vai procurar, sei lá, pegar um tema aqui que eu trabalho, veículos elétricos. Então, quais são as publicações que saíram sobre veículos elétricos nos últimos anos? São recentes ou são lá de 2020, 2015? Se for, talvez pareça ser um tema que não está muito
do interesse da comunidade científica, seja porque várias questões já foram endereçadas, seja porque, enfim, não há tanto o interesse. Então, é muito importante que os trabalhos que vocês queiram desenvolver sejam trabalhos que estejam sendo publicados nos últimos anos. Então, sempre olhar as pesquisas mais recentes nessa área é uma maneira de você conseguir até ter mais possibilidades de publicação. Tá? Nenhuma revista gosta de publicar num tema que tem pouco apelo. Você pode fazer o trabalho da melhor qualidade possível, mas o editor olha e fala, pô, mas será que as pessoas vão querer saber sobre esse tema? Então, às vezes, o trabalho nem é aprovado por conta de qualidade. Ele, às vezes, não é aprovado porque o apelo para aquilo não é tão grande. Tanto é que, muitas vezes, a gente manda para uma revista, a revista fala, ó, para a nossa não é muito legal, manda para essa outra e tal. Então, a revisão bibliográfica, a definição do tema, tem muito a ver com isso, de vocês procurarem temas que têm relevância, procurarem temas que estão sendo publicados, especialmente nos últimos 5 anos. Tá? E a partir daí, a proposta de dissertação de mestrado é algo natural, quase que natural, né? Você consegue fazer isso sem maiores problemas. O que normalmente acontece? Normalmente o aluno tem o prazo lá, tem que entregar a proposta de dissertação de mestrado uma semana antes do início do semestre, 15 dias, sei lá. Aí o cara, desesperado, começa a escrever qualquer coisa para mandar para a comissão de pós-graduação para ser avaliado. E, na verdade, a proposta é o GPS que vocês têm. Então, é importante caprichar ali, que esse é o acordo que vocês vão fazer com o professor, né? Em relação a prazos, em relação ao que vai ser desenvolvido. Então, quanto melhor for essa proposta, menos difícil, digamos assim, vai ser o seu caminho, tá? E para a proposta ser boa, isso tem a ver com isso aqui, a revisão bibliográfica. Então, fazer uma proposta boa tem muito a ver com o que você já pesquisou, já olhou, já discutiu com o orientador. Eu recomendo que vocês façam isso a partir do segundo semestre do primeiro ano, tá? E evitem fazer na última hora a proposta de dissertação. Aí o ano 2 se espera e se inicia a pesquisa, né? A pesquisa, ela envolve o que foi acordado lá na proposta. Então, não é para ter muito segredo. Desenvolvimento do modelo matemático, que estava previsto, né? A maioria dos trabalhos aqui no nosso programa de pós-graduação envolve desenvolvimento de um modelo matemático, uma simulação para simular algum processo real, né? Eu trabalho muito com sistemas de energia elétrica, então a gente está sempre desenvolvendo novos modelos para análise de redes elétricas. Então, essa é a parte inicial do trabalho. Aí tem a parte de coleta e análise de dados, né? Ou seja, você desenvolveu o modelo, fez as simulações, tem que começar a fazer análise, né, desses dados, expandir essa análise. Eu, particularmente, gosto que o aluno submeta o artigo antes, seja por conta desses critérios aí que a gente tem da CAPES, seja para que o aluno ganhe a sensibilidade de como é escrever um trabalho científico, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, a mesma estrutura que vocês encontram num artigo científico é a estrutura da tese. A mesma. Tem que ter introdução, tem que ter revisão bibliográfica, tem que ter um modelo matemático, tem que ter resultados, tem que ter conclusão, tem que ter trabalhos futuros. Então, é a mesma, não muda muito. A diferença é que na dissertação de mestrado, a gente tem a oportunidade de expandir os resultados, de expandir a análise, de estudar o modelo que a gente propôs e comparar com outros modelos. Então, você consegue ampliar o escopo daquele trabalho que você desenvolveu. E esse é um dos problemas de se fazer isso antes, né? Porque o aluno, muitas vezes a gente faz o artigo, o aluno fala, tem que defender tal, aí ele pega o artigo e simplesmente faz aquilo virar uma tese.
é um pouquinho diferente disso. A tese, ou a dissertação, ela tem um escopo um pouco mais amplo, no sentido de você conseguir olhar o seu trabalho, que já foi desenvolvido e está lá no artigo, sob diferentes ângulos, a comparação com outros métodos, que aí você tem a possibilidade de fazer isso, né, num documento em que você não tem limite de número de páginas. Tá? Isso é importante. E por que é bom você também fazer o artigo antes? Para aquele frio na barriga que a gente tem, pô, a minha defesa, estou com frio na barriga. Isso praticamente você elimina. Você tem um trabalho que está validado, que foi publicado, né, especialmente numa revista, e é possível, sim, publicar trabalhos no mestrado em revistas qualificadas, você está com praticamente meio caminho andado, né, para a sua defesa. Você não vai ter maiores problemas, porque o trabalho, de certa forma, já foi validado. A defesa vira quase que uma formalidade. Tá? É claro que você tem que escrever, né, a dissertação direitinho, mas a publicação, ela aumenta a confiança de que vai dar tudo certo na defesa. Tá? Então, para mestrado, a gente espera que, no mínimo, haja um trabalho indexado em congresso, mas, de novo, busquem trabalhos em publicações qualificadas, especialmente em revista. Tá? A dissertação, obviamente, tem que ser aprovada pela banca. Normalmente, a gente tem membros externos, a PUC-Rio e ao departamento, e o prazo é 24 meses. Não é difícil, especialmente pelo fato de que nós temos muitos alunos que não são dedicação exclusiva, que vão até 30 meses. E isso está até dentro do que é esperado para a gente. Tá? Às vezes tem que ir até 30 meses, especialmente se publicou um artigo e tal. Acima disso, a gente já começa a ter uma penalização maior. E no caso da PUC também, já começa a ter uma cobrança em relação às taxas. Né? As taxas que os alunos são isentos passam a ser cobradas a partir do 30º mês, se o aluno pede prorrogação. Tá? Então é importante que vocês tenham isso em conta para planejar o trabalho de vocês. Em relação aos... Aqui tem créditos de mestrado, eu já falei. Os estudos orientados. Isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês também, porque a gente tem identificado que muitas vezes o aluno usa mal o estudo orientado. O estudo orientado, ele tem que ter uma característica muito semelhante a uma característica de uma disciplina. Né? Quando o aluno usa o estudo orientado, como se fosse a dissertação e vice-versa, isso não é só eticamente errado, mas também você está deixando de aproveitar aquilo como se deve. Estudo orientado tem que ser como se fosse uma disciplina que não é oferecida pelo programa. Né? Então, eu preciso desse assunto, que é um assunto importante, para orientar a minha dissertação de mestrado, para eu desenvolver minha orientação. Só que esse assunto, especificamente, ele não é ofertado pelas disciplinas que a gente tem. Aí você vai estudar aquele assunto, né, como se fosse uma disciplina. Vai ter nota, vai ter acompanhamento do orientador, tá? Mas não é a dissertação. Não é a dissertação, assim como as disciplinas que a gente oferece também não são a dissertação. Então, use bem o estudo orientado, que ele pode ser muito útil para vocês. Quando o aluno faz o mestrado aqui, e em muitos programas também, em alguns programas, a gente normalmente aceita os créditos, tá? É muito comum que a gente aceite os créditos que o aluno fez. Em outros programas, caso ele queira fazer o doutorado, então ele já aproveita 24 créditos, e quando ele vai para o doutorado, ele precisa fazer mais alguns créditos ali, só para cumprir, né, o mínimo que ele precisa para os créditos em doutorado. O doutorado segue uma lógica parecida com o mestrado, a menos de algumas questões importantes. Como, por exemplo, aqui tem o exame de proficiência em inglês, né, que tem lá no mestrado. O aluno tem que fazer um exame de qualificação. O exame de qualificação, ele é como se fosse um teste para a gente ver se o aluno ele consegue ter uma maturidade para fazer pesquisa com uma certa autonomia.
Tá? Então, enquanto no mestrado a gente ainda está ali segurando um pouco na mão do aluno, no doutorado já se espera que o aluno tenha mais autonomia de pesquisa, né? Ele saiba fazer, já por conta própria, a revisão bibliográfica, já saiba fazer, desenvolver um modelo matemático, fazer testes para ver se esse modelo está funcionando corretamente ou não. Então, a gente usa o exame de qualificação para ver se o aluno ele tem essa característica, né, de pesquisador. Tá? E aí, como os alunos devem fazer o exame de qualificação? Que essa é uma confusão frequente que acontece. O exame de qualificação ele deve ser pensado para você explorar a sua característica de pesquisador, ou seja, mostrar que você sabe fazer uma revisão bibliográfica com a profundidade de um pesquisador, mostrar que você consegue pegar um modelo matemático que foi desenvolvido por um determinado autor e explicar o passo a passo daquele modelo matemático, como é que ele desenvolveu, você conseguir criticar aquele modelo matemático no sentido de observar o que não está sendo levado em conta, o que está sendo levado em conta, onde ele poderia melhorar. Você consegue analisar os resultados. Então, é comum que os alunos usem um artigo científico que foi publicado como base para o exame de qualificação. Problema nenhum, você pode usar um artigo científico. Ou você pode também utilizar vários artigos científicos, desde que você consiga mostrar que você tem capacidade de fazer uma análise de um pesquisador. É isso que a gente está observando quando a gente analisa um exame de qualificação. A gente não quer saber se aquele trabalho ele foi bom, ele foi ruim, a gente está analisando o aluno. Tá? Então, é claro que se você pegar um trabalho cheio de erros, cheio de problemas, ou você tem que ter a capacidade de mostrar, né, esses erros, esses problemas, como poderia ser melhorado. Se você pegar um trabalho muito bom, explicar exatamente, né, como aquele autor pensou cada um dos elementos e como esse trabalho ou podia melhorar ou poderia evoluir. Tá? É isso que a gente vê no exame de qualificação. A proposta de tese, eu costumo pedir para os alunos fazer mais no ano 2, porque ali o aluno já desenvolveu algo, já tem uma maturidade sobre o trabalho que ele quer fazer, eventualmente já tem um modelo matemático definido, eventualmente já tem até algum resultado, e aí ele consegue apresentar essa proposta de uma forma muito mais assertiva do que ele quer. O objetivo da proposta é que você consiga identificar se aquele trabalho ele realmente tem potencial para ser uma tese de doutorado. Né? A gente fez um trabalho, eu orientei um trabalho recentemente em que a proposta foi aprovada, a proposta de tese, mas a gente mudou radicalmente depois da proposta de tese, né? Porque a gente foi capturar elementos que eram mais atuais, elementos que tinham mais apelo, elementos que tinham mais potencial de publicação, etc, etc. Então, a proposta, ela é claro que ela se propõe a ser a tese ainda inacabada, né? Mas eventualmente você pode mudar um pouco o rumo da sua proposta, dependendo do que a banca disser. Tá? Esse é um pouco o objetivo da proposta de tese. Tanto é que você vai ter ali mais 1 ano, 2 anos pela frente para conseguir finalizar o trabalho. Eventualmente você até vai fazer mais trabalho. Você não só vai terminar aquele que você já fez, mas vai emendar com outro, e aí vai ter um trabalho muito mais consistente. Ano 3, ano 4, doutorado. Pesquisa aprofundada e publicações, de novo, sempre oriente o trabalho de vocês para as publicações, tá? Isso ajuda não só na defesa, mas também ajuda no programa de pós-graduação. Colaborações e parcerias, submissões em revistas qualificadas e a preparação da tese. O que a gente exige? O aluno tem que estar matriculado em produção científica, tem que ter um congresso, um artigo publicado em congresso nacional, um aceite em congresso internacional e uma submissão para uma revista qualificada. Para defesa... Doutor, Oi, diga. Diga.
Quando eu falo aqui da interrupção. Tá me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo. A minha dúvida é com relação a congresso internacional. Se existe algum tipo de subsídio, né, para Uhum. viagem ou inscrição, se o aluno não está vinculado a um projeto, Se que o, se o aluno não está vinculado, como assim? a um projeto, né? Porque o Tá. projeto geralmente tem algumas verbas que a gente pode Uhum. utilizar para viajar. Mas se a gente não tem, não está vinculado a um projeto, só tem a bolsa da CAPES, Uhum. como é que a gente consegue algum tipo de ajuda para ir para um congresso internacional? Então, a gente concentra as possibilidades com o orientador. Então, por exemplo, os orientadores, eles têm a possibilidade de ter assim a gente definiu como programa, um congresso nacional, um internacional. Isso inclui a inscrição e diárias, tá? A passagem não. O que os orientadores fazem? Eles podem usar esse congresso nacional ou internacional ou podem repassar os alunos, né? Então, e aí é critério do orientador. A gente não faz isso como programa porque não tem tanto sentido. Porque você imagina, são 100 alunos. O recurso que a gente tem do ProEx é bastante limitado. Então, se a gente abrisse para atender todos os alunos, provavelmente a gente não iria conseguir. Então, a gente atende o professor e o professor ele tem a prerrogativa de escolher. Não, vou repassar isso aqui para o aluno. E aí, o que é legal? Você pega, por exemplo, um artigo que é publicado na revista do I3E. A revista do I3E, ela abre espaço para congressos internacionais, né? E aí você pode usar uma publicação em revista em um congresso, ou seja, você apresenta o seu artigo de revista lá no congresso. Então essa é uma maneira interessante de você combinar o melhor de todos os mundos, né? Você faz um artigo de revista e ganha a possibilidade de atuar num congresso. Mas a definição e a interlocução vocês façam com o orientador, tá? Isso não tem como ser via programa, porque a gente não consegue atender todo mundo dessa forma. O orientador tem esse direito, se o orientador tiver projeto, como você falou, ele pode tirar um recurso de projeto para fazer isso, ou ele tem essas possibilidades como programa, dentro do programa de pós-graduação, de repassar para o aluno ou usar o recurso para um congresso nacional e um internacional, tá? No caso da defesa de doutorado, a gente usa pelo menos 2 membros externos, a PUC e aqui tem uma orientação sobre bolsistas CNPq. Bolsistas CNPq são pesquisadores que têm bolsa de CNPq. Muitos professores têm essa bolsa CNPq, que é uma bolsa associado à produtividade do professor. E aí é um indicador de mérito, assim, de que o pesquisador é um bom pesquisador. O prazo de defesa é 48 meses, e aqui, se eu não me engano, também são 6 meses, acho que são 6 meses que o aluno tem a mais para defender a sua tese, sem que isso incorra em custos adicionais para o aluno. Tá? Eu acho que um pouco eu já tratei dessas questões aqui, né, da proposta de dissertação de mestrado, exame de qualificação, tese de doutorado. Uma maneira que eu gosto de pensar, tá, gente, em termos de dissertação de mestrado, principalmente tese de doutorado, é que muitas vezes esse trabalho ele tem que ser pensado como um trabalho de troca de mãos, tá? Especialmente no mestrado, que o aluno muitas vezes não tem maturidade ainda científica, ele chega e fala, professor, eu não sei o que eu vou fazer, estou em dúvida, eu não tenho muito conhecimento sobre a parte científica, sobre os trabalhos, e aí ele começa a ler os artigos, o professor passa para ele e tal. Chega lá no final do primeiro ano, monta a proposta de tese, né, junto com o orientador,
mas esse movimento tem que ser percebido ao longo do processo, ou seja, um movimento de troca de mãos. O aluno pegando o trabalho para ele e o professor entregando esse trabalho. Se não ocorre dar certo, às vezes dá certo, muitas vezes dá certo, mas não é bom, porque o mestrado ele se consolida, por isso que tem aquele quesito lá, formação. Ele se consolida quando o aluno, no final das contas, ganha autonomia de pesquisa, né? De fato, é um mestre e tem um bom trabalho de mestrado, né? Essas duas coisas têm que andar juntas. Eu me lembro de um aluno que eu tive muito bom, mas ele era muito cético com relação ao trabalho dele. Ele tinha muitas dúvidas, ele não pegou o trabalho para ele. Ele fazia o que eu pedia, mas estava sempre em dúvida e tal. E aí, de mestrado, ele chegou a gente submeteu um artigo para uma revista boa, mas ele em dúvida, professor, não sei se é bom, não sei se não é e tal. Aí a gente submeteu, o artigo não saiu até a defesa, ele defendeu a dissertação dele, foi aprovado, e na semana seguinte o artigo foi aprovado também. Aí depois de um tempo ele veio conversar comigo para a gente fazer as correções lá do documento final, e ele era outra pessoa, ele ganhou confiança depois do trabalho aprovado, né? Que é uma coisa muito comum dos alunos. Mas se o aluno se empodera antes, imagina quanto mais ele pode melhorar aquele trabalho, evoluir até a defesa. Então, esse exercício de troca de mãos, ele tem que sempre estar na mente de vocês, tá? Para o mestrado é muito importante, para o doutorado imprescindível. Imprescindível que esse exercício de troca de mãos aconteça e que o aluno, de fato, lá no final do doutorado dele, é claro que vai ter a ajuda do orientador, mas ele tem que conhecer mais do trabalho dele do que o orientador. Não faz sentido, né, que o orientador saiba mais sobre aquele trabalho do que o próprio aluno, tá? Então é isso que precisa ser desenvolvido em termos de senso crítico do aluno. Eu não podia deixar de falar do uso de inteligência artificial, que eu acho que há muita dúvida sobre como usar, sobre se pode usar, se não pode usar. Cada programa de pós-graduação, ou agência de fomento, ou revista qualificada, ou congresso, está criando as suas políticas para uso de inteligência artificial. E provavelmente a gente também, aqui na PUC, vai ter a nossa política. É que tudo isso evolui tão rápido que às vezes não dá tempo de você criar essa política, né? Se a gente não tem a política, o que, que a gente faz? Usa o bom senso, né? Usa o bom senso. A gente está aqui para fazer pesquisa, né? Então, delegar a pesquisa para uma inteligência artificial é meio que perde completamente o sentido, né? Então, a pesquisa é por nossa conta, né? A gente que tem que fazer, a gente tem que ter clareza. No que a inteligência artificial eu acho que é muito boa. Eu perdia, espero cada vez menos perder tempo, fazendo revisão do texto do aluno, né? Teve um aluno, uma vez eu tive que revisar o texto dele 10 vezes. Porque primeiro era a estrutura que estava toda desconectada, aí depois era a parte interna do texto que também não estava bem estruturada, depois correções ortográficas, depois resultados, depois... Então, assim, e aí quando chegou a inteligência artificial, eu falei, puxa, agora esse tipo de trabalho vai diminuir bastante. Por que diminuir bastante? Porque a inteligência artificial ela pode ajudar você a pensar na estruturação do seu texto, na estruturação do seu trabalho, na estruturação do projeto, na estruturação da proposta de tese. Ela pode ajudar na revisão gramatical. Muito. Então, você escreveu um texto lá, você está pensando sobre o trabalho, coloca lá na IA, ó, o que você acha disso aqui? Ele vai sugerir um texto, você vai analisar se aquilo faz sentido, né, para o seu trabalho. Então, eu acho assim uma ferramenta muito poderosa e que, usada com bom senso,
não atrapalha, muito pelo contrário, pode te ajudar. Agora, se você delega tudo para IA, né, faz aí. Né, tem aluno que às vezes chega para mim assim: ah, eu pedi para a IA fazer. Eu falei, mas o que é isso aqui? Ah, não sei, foi a IA que fez. Aí fica ruim, né? Porque o aluno está se colocando numa posição de que não é com ele aquele trabalho. E é. Então, fez o texto, fez o projeto, fez a proposta, fez a apresentação, peça para a IA verificar, corrigir, apontar erros, melhorar, expandir aquilo que você fez. Isso é ótimo, tá? A parte de apoio em programação e análise de dados, brainstorms para estruturação de ideia, tudo isso a IA pode ser utilizada, e eu acho que até deve ser utilizada, tá? Mas, de novo, o protagonista tem que ser o pesquisador, né? Não pode ser a IA, porque senão não faz sentido, né? Perde completamente o sentido. O que não pode? Não pode gerar texto e apresentar como se fosse o seu texto, né? Ah, IA, gera um texto aí, e aí apresentar como se fosse o seu texto. Um exemplo que eu gosto de dar é assim, quando eu penso no meu mestrado, lá, sei lá quanto tempo, uns 20 anos atrás que eu fiz, se eu pego e folheio, de vez em quando eu pego para dar uma olhada no documento, eu consigo reconhecer as minhas falhas naquele documento. Isso é bom, né? Sinal que aquele trabalho era meu, todos os defeitos e qualidades que tinha. No doutorado, eu já consigo ver a evolução do que eu fiz no mestrado e outros erros que eu só consigo identificar hoje, depois de muito tempo, mas aquilo eu consigo ver que é o meu jeito de escrever, é o meu jeito de me expressar, é o meu jeito de apresentar figuras, apresentar tabelas, os modelos matemáticos, etc. Então, é importante que você consiga se reconhecer em todos os trabalhos que você faz, porque se você não se reconhece, tem coisa errada. Ou a IA está virando protagonista, ou o próprio orientador está virando protagonista, né? Então, volta aquela história da troca de mãos que eu comentei. Não pode substituir a análise crítica, né, por respostas automáticas, quer dizer, você desenvolveu algo, usou a inteligência artificial, ela te trouxe algum resultado, aí vamos analisar agora, né? O que ela trouxe? Isso aqui faz sentido para o meu trabalho? Isso aqui eu devo utilizar? Eu devo modificar? Então, essa análise ainda deveria ser nossa, né? Nunca ser delegada. Fabricar dados, isso aqui é outro ponto importante, né? Fabricar dados ou referências. Então, utilizar para fabricar dados é um problema, porque mesmo que você fale, gera alguma coisa aleatória, tal, isso você pode fazer. Mas isso pode gerar viés, né? Porque tem dados que ajudam a nossa pesquisa e tem dados que não ajudam a nossa pesquisa. Se você cria dados que ajudam, isso certamente cria um viés para a sua pesquisa, especialmente para quem lida com questões estatísticas e tal. E outra coisa importante é omitir o uso de IA. Por exemplo, toda vez que eu escrevo um paper, um artigo, eu vou lá, eu vou seção por seção, às vezes parágrafo por parágrafo, e falo, verifica aí se está legal esse texto, né? Especialmente para textos que não são de língua portuguesa. Aí a dá sugestões, eu trago de novo para o meu universo ali, para o meu documento, vejo se aquilo faz sentido e sigo o processo, tá? E aí, no final, algumas revistas já têm isso. Você usou IA para quê? Usei para revisar o meu texto. Usei para me ajudar na parte da programação. Aí você vai lá e descreve como você usou. Isso não é trapaça, tá? O que é trapaça é pedir para a IA fazer as coisas e você não ter participação nesse processo. Então, boa prática é documentar qual ferramenta você usou, como é que você usou, validar o output, né? Então, saiu um resultado, deixa eu analisar se esse resultado tem sentido, se ele foi feito de maneira adequada, ou seja, fazer a análise crítica, né? Alinhar com o orientador também os limites de uso. Então, se
Está na dúvida, conversa com o orientador. Ele é a principal referência de como vocês devem usar. Citar a IA nas referências quando isso for aplicável, né? Quando fizer sentido citar a IA como uma fonte que foi utilizada. Em geral, não é, né? Porque, por exemplo, quando você está fazendo uma revisão bibliográfica, as IAs podem ser muito úteis para isso, mas não é raro que ela invente publicações, invente. Então, se você pegar aquilo e procurar aquela publicação, eventualmente você não vai encontrar. Por isso que tem que validar, tem que checar. Ó, faz uma revisão bibliográfica sobre determinados assuntos. Ela vai mandar lá um monte de artigos que você tem que copiar, colar e ver se está lá na base de dados da revista que ela falou que estaria. É muito comum o IA alucinar quando se faz revisão bibliográfica. Beleza? Está acabando. Estrutura de bolsas e como planejar e ampliar as oportunidades. Uma coisa que tem acontecido no Brasil é assim, a quantidade de bolsas tem aumentado, mas a quantidade de bolsas por programa tem diminuído. Gradativamente, está acontecendo ao longo dos últimos anos. Bolsas de fomento, principalmente. Isso acontece porque houve uma ampliação dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, amplia os programas, mais bolsas para os programas, menos bolsas para cada programa. Tá? Então, o que a gente faz aqui, né, para tentar superar, é buscar outras agências de fomento, né, para além da CAPES, que são a principal fonte de bolsas, né? Então, a gente busca CNPq, busca FAPERJ. E uma coisa que eu incentivo bastante os professores a fazerem é buscar também projetos de pesquisa e desenvolvimento, no qual a gente possa complementar as bolsas, né? Então, uma forma da gente ter mais alunos de dedicação exclusiva, aumentar, né, aquele número de alunos de dedicação exclusiva, é fazer com que os alunos também participem de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Como é que participa, né, de projetos de pesquisa e desenvolvimento? Orientador. Falem com o seu orientador, porque isso tem muito a ver com as parcerias que eventualmente a gente tem, não só no programa de pós-graduação em engenharia elétrica, mas também com outros, as parcerias de laboratórios que a gente tem. E é sempre muito legal quando a dissertação ou a tese está alinhada com o projeto que o aluno está desenvolvendo, né? Porque aí o aluno não divide o cérebro dele com duas coisas, né? Ah, estou fazendo um projeto que tem uma determinada demanda e estou fazendo a minha dissertação e minha tese uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Aí é um desafio maior, né? Então, a melhor maneira de se fazer esse alinhamento é através do orientador e com as parcerias que a gente pode ter com os diferentes laboratórios aqui da PUC. E, eventualmente, até de outros laboratórios, de outros programas. Tá? Resumindo a história. Buscar produção científica qualificada. Né? Isso é bom para o programa e bom para vocês. Formalização de coautorias. Né? Participou de um trabalho, de um projeto, junto com um colega, junto com um professor de outro, junto com outro departamento, formaliza essa coautoria através da publicação e registre, né? Mantenha esse registro não só no Lattes, mas também para você. Defendendo o prazo é importante, né? Para a gente não ser penalizado. Os 24 e 48 meses, é claro que é desejável, mas a gente entende que, eventualmente, o aluno precisa de um pouco mais de tempo, especialmente os alunos que não são dedicação exclusiva, mas trabalhem sempre com essa prorrogação de um período só, tá? De um ciclo só. Mas que isso penaliza vocês e penaliza a gente também. Documentar o papel de vocês nos projetos, né? O que vocês fizeram, o que aquilo gerou em termos de impacto, seja para a empresa que vocês desenvolveram, seja para a sociedade, caso tenha sido um trabalho que tem uma característica de extensão, a extensão vai ser cada vez mais formalizada. O prazo para adesão ao plano de saúde
já terminou, possivelmente vai ter outro agora no segundo semestre. Isso aqui também é importante, porque a própria CAPES, no processo de avaliação, está cada vez mais utilizando mecanismos de inteligência artificial para ir lá buscar o que o pesquisador fez, para fazer o registro disso na avaliação. Então, a gente sempre pede que os professores e alunos mantenham o seu currículo Lattes atualizado, porque eventualmente essa informação vai ser buscada lá automaticamente pela CAPES ou pelas agências de fomento. Tá? Então, isso é importante. E era isso que eu queria falar com vocês. Fico aberto agora para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Eu tenho uma pergunta, professor. Fica à vontade. O seminário de pós-graduação vai ter esse semestre? Eu pedi para os membros da comissão de pós-graduação, como eu entrei agora, para entender um pouco melhor esse seminário e tentar entender como é que a gente pode tirar mais proveito disso, tá? Então, eu peço também para vocês um pouco de paciência. Eu fiz a primeira reunião que a gente teve que julgar muitos processos de exame de qualificação, estudo orientado, propostas de tese e tal, mas devo fazer uma reunião agora, em maio, para entender um pouco melhor esses seminários e saber como é que a gente pode reverter isso, tanto em proveito do aluno como em proveito do programa de pós-graduação, tá? Então, só me dá um tempinho para eu verificar isso e se a gente for fazer, a gente faz mais para o final do semestre, tá bom? Eu aviso vocês. Eu acho que eu comecei a apresentação e não me apresentei. Bom, meu nome é Delberis, eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia Elétrica desde 2008 e fui diretor de 2018 até 2026, início agora de 26, durante 7 anos. E aí passei agora como coordenador de pós-graduação, eu atuo na área de sistemas de energia elétrica, tá? E vou ser o coordenador pelo próximo ciclo, são 2 anos de ciclo. O Torelli, que está com a câmera ligada aí, ele é o coordenador adjunto, então ele vai trabalhar comigo, principalmente nessas questões que envolvem os indicadores CAPES, né, que a gente tem que ficar monitorando o tempo todo para ver o que precisa melhorar, o que precisa ajustar. A gente está passando por um período também forte de renovação do corpo docente. Então, aqueles indicadores que eu mostrei para vocês são alguns dos indicadores que a gente precisa estar de olho, mas existem outros que são importantes, que não envolvem diretamente vocês, mas indiretamente, como relacionados ao programa, ou relacionados ao impacto social das atividades, a parte de extensão. Então, o Torelli vai fazer esse trabalho com a gente. A Márcia, não sei se está por aí, Márcia Ribeiro, é secretária do programa, então quando vocês mandam um e-mail lá para o pós@elé, chega para ela, chega para mim também. Não sei se chega para você, Torelli, chega para você? Não. Mas, enfim, ela é a pessoa que trata de todas as questões que vão desde bolsas, prazos, a questão do plano de saúde, tudo passa por ela e ela reporta para mim. É óbvio que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, mas, assim, o orientador é a pessoa com quem vocês precisam estabelecer a relação de confiança, discutir prazos, discutir essa parte de produção científica. E a minha interlocução, ela acontece principalmente com eles, tá? Ainda que eu goste desse contato com todos os alunos, goste de conhecer todos os alunos, mas são várias áreas de concentração que a gente tem, várias linhas de pesquisa, várias nuances. Tem alunos que são mais da parte de laboratório, tem outros que são mais da parte de simulação. Então, essas questões, muitas vezes, que podem ou atrasar um pouco o trabalho, ou que depende de algum insumo,
ou que depende de alguma informação que demora para chegar. Isso tudo, ninguém melhor do que o orientador para passar tranquilidade, para dizer que as coisas estão no prazo, ou que não estão no prazo, ou que precisam acelerar, ou que precisam frear, tá? Mas eu fico à disposição, o Torelli está aí também, fica à disposição para quem precisar. A Márcia Ribeiro é o ponto de contato, tá? E quem quiser me procurar, estou na sala 11 aqui do Departamento de Engenharia Elétrica. Mais alguma questão, gente? Não? Oi? Professor, o senhor vai liberar esse Tato. vídeo para gente, Então, essa gravação? deixa eu ver se É porque eu cheguei um eu pouquinho acho que está atrasado. gravando. Tá gravando. Espero Eu que cheguei um seja. pouquinho Não, se atrasado, estiver aí eu gravando, perdi eu o vou. início. Tá, se estiver gravando, eu vou disponibilizar sim. É que eu achei que eu tinha perdido na hora que eu estava ali mudando as telas. Tá Mas bem. se estiver gravando, eu vou disponibilizar, aí eu mando para vocês o link Tá pelo e-mail. ótimo. Tá? É que eu queria saber mais sobre o artigo do mestrado. Ah, Tem que entregar, né, um artigo também, junto com a tese, né? isso. Tem que entregar. O que eu estava comentando com os alunos é que, assim, a orientação para a produção científica qualificada, ela deve ser sempre o norte. Eventualmente você não vai conseguir publicar numa revista científica, no mestrado, mas eu oriento muito para que os alunos façam isso, porque do ponto de vista do aluno é excelente ele ter essa produção no currículo, etc., e ele conseguir. Então, isso é particularmente importante para ele. Isso dá tranquilidade para a dissertação, porque se você tiver um artigo publicado numa revista qualificada, no mestrado, você praticamente está garantido a sua dissertação. E para o programa é muito importante, extremamente importante. A gente tem uma quantidade até relativamente equilibrada entre alunos de mestrado e doutorado, mas se a gente só tiver as publicações dos alunos de doutorado em revista qualificada, eu acho difícil a gente sustentar os 6. A gente precisa também dos alunos de mestrado. Mas isso não é uma exigência do programa. A exigência do programa é um artigo publicado em congresso, tá? Indexado em congresso. Essa é a exigência. Ah, entendi. Obrigado, professor. Tá bom? Tá Mas bom. foca nas publicações qualificadas. Essa apresentação foi muito orientada para isso. Tá ok. Mais alguma dúvida, gente, que vocês tenham? No chat, Tem alguma coisa no chat? perguntou sobre câmbio. Desculpa. No chat, o aluno Mark Dweck perguntou se você pode falar um pouco sobre os projetos de intercâmbio da PUC Ah, pós-graduação e como boa. eles se encaixam dentro dos 24 ou 30 meses do programa, né, no caso do mestrado. Do mestrado, ele é um pouco mais difícil, mas algumas possibilidades às vezes se abrem, tá? Para o aluno fazer 1 mês, 2 meses, mas isso em geral vem de projetos assim, CNPq, CAPES, é um pouco mais difícil. Aí eu estou falando assim, em termos de bolsas, tá? De ter financiamento. No caso do doutorado, esse sim é mais comum. O aluno pode pedir via bolsa diretamente na CAPES, o CNPq, né? Esses programas. Às vezes eles abrem editais específicos, mas eu acho que esse pedido pode ser feito regularmente. E como é que faz? Orientador. Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho parcerias com os colegas da Espanha, que é onde eu fiz lá uma parte do meu doutorado, eu tenho parcerias com o pessoal lá da Austrália, com quem eu trabalho, do Reino Unido. Então, é muito mais fácil quando você já tem uma conexão, seja por um trabalho prévio, ou seja mesmo porque o orientador conheceu alguém num congresso, e aí você vai pedir uma bolsa, seja para o CNPq, para a CAPES, já a partir dessa conexão existente. Então, a avaliação da CAPES vai ser muito mais, assim,
a chance de você ser aprovado vai ser muito maior num edital em que já existe uma parceria definida, tá? Isso é muito incentivado. Esses programas que eu comentei de excelência, 6 e 7, eles também são 6 e 7 por conta disso, tá? Por conta desse impacto internacional e dessa troca de experiências internacional que a gente tem, especialmente nos programas nível 6, nível 7. Então, isso é muito incentivado, mas quem vai fazer isso, quem vai puxar esse negócio é o orientador. Então, se o aluno tem interesse em fazer isso, fale com o orientador para buscar essas oportunidades. Tá bom? Quer comentar alguma coisa sobre isso, Torelli? Não só, mais ou menos o que você falou mesmo, né? Mas geralmente aqui no mestrado é muito corrido você fazer um intercâmbio. Eu lembro que quando eu fiz o meu sanduíche, eu demorei aproximadamente 10 meses entre eu decidi que ia e eu consegui efetivamente ir. Então, se você passou o primeiro ano do mestrado fazendo matéria e ainda demora quase 10 meses para você efetivamente conseguir ir, né, o seu prazo já está acabando. Doutorado, não, realmente os programas de doutorado sanduíche, eles são muito legais e eles valem muito a pena para o aluno e para o programa. Esse caso do mestrado, por exemplo, eu vi um caso assim, eu acho que no CapSprint, lembra do CapSprint? O CapSprint foi um projeto que meio que se perdeu um pouco, porque ele caiu no período de pandemia. E era um incentivo que a CAPES dava, não era nem para o programa, era por universidade. A universidade que propunha o projeto. E a gente teve, aí tinha umas bolsas específicas para viagens curtas. Então, por exemplo, alguns alunos de mestrados, eles podiam se beneficiar de períodos de um mês numa outra universidade. Mas aí são editais muito específicos, né? Muito específicos mesmo. Eu não me lembro de outros nesse sentido, que abria espaço para algum aluno de mestrado. O que é comum e o que a gente incentiva e que vale muito a pena, né? O Torelli comentou aí da experiência dele de sanduíche, a minha também muito boa, é de doutorado. Doutorado, isso é muito legal, vale muito a pena. E tem alguns programas, alguns editais específicos para isso. E eu acho que tem editais regulares também que o aluno pode pedir. Aí é a questão de entrar lá na CAPES, CNPq e verificar o que está vigente lá com relação a esse tema, tá? Mas é fortemente incentivado. Mais alguma coisa? Não? Então tá, gente. Obrigado e eu espero que a gente consiga fazer reuniões como essa pelo menos uma vez por semestre ou uma vez por ano, para a gente poder atualizar as questões que envolvem a pós-graduação e para que vocês possam tirar dúvidas como essa que vocês tiraram. Tá bom? Valeu, um abraço, boa sorte aí para todos.